Hoje, 17 de agosto de 2023. Estamos chegando ao final do ano. Nós vamos percorrer o encontro de número 135. 135. Vejam bem quantas horas nós já tivemos estudando. 1h30 a cada vez, com 100 vezes 135, vê quanto dá. 135 horas, mais metade de 135, que é 60 e... vai dar 67,5, né? 67, veja, 135 mais 67. Já estudamos um bocado de horas. Mas eu gostaria, antes de iniciarmos, nós paramos nesse slide, foi o último que vimos. Eu gostaria de conversar alguma coisa com vocês. Alguma coisa que diz respeito à necessidade de termos sempre alguém que possa estar aqui, nesse lugar, né? Quando algo me acontecer, eu não puder comparecer, enfim, nós temos cuidado desse propósito de quintas-feiras, não temos qualquer outro compromisso nesse horário da manhã, inclusive com médicos e tudo. Nós temos feito uma série de alternativas para que tal não aconteça e nós não venhamos a estar aqui. Então, vejam bem que nós já tivemos a procura de alguém, já 4 pessoas se comprometeram e nenhuma das 4 depois passaram a participar. Eu não sei se elas fugiram ou deixaram de aparecer porque não entenderam nada, ou se foi falta de responsabilidade mesmo ou acomodação, né? Os últimos que se comprometeram e desistiram foi o Maxwell, o próprio Maxwell, que é o administrador disso aqui, e o Ronaldo. E então eu mandei um zap para o Ronaldo, falando, né, que ele havia sumido, você fugiu, não sei o que, sumiu, Aí ele me disse que deixou de aparecer porque a fisioterapia do filho dele havia mudado, mas queria dar um jeito, mas esse jeito não aconteceu. Eu vejo essas desculpas esfarrapadas que as pessoas começam a dar, inclusive de alguém que participou comigo sempre lá de Sacramento, que também, né, chutou a bola para a lateral. Então eu estou com dificuldade de encontrar realmente alguém que, quando eu tenha uma necessidade de não estar aqui, possa, né, levar adiante. E aí eu pensei, quem sabe uma de vocês, né, de repente possa se comprometer com esse trabalho. Mas a pessoa, alguém já me disse assim, mas eu não vou saber fazer como você. Não, mas tem que fazer como eu, porque eu não faço como fazem lá em Sacramento. Não é por aí o caminho. O caminho é a gente ter a base, saber realmente o fundamento da evangelização de espíritos, a metodologia, não é? E a partir daí desenvolver o seu trabalho. Tanto é que agora, nessa fase, lá em Sacramento, por exemplo, como os fundamentos já foram todos aplicados, o que está sendo feito agora em Sacramento é desenvolver temas aplicando os fundamentos da evangelização de espíritos. É o que nós vamos fazer daqui, a partir do próximo encontro, porque nós vamos terminar matrizes hoje, com certeza nós vamos terminar matrizes hoje. Depois nós vamos falar um pouco mais a respeito disso ao final do encontro de hoje. Então, fica aberto, né? Se uma de vocês de repente se interessar um pouco mais, o Quaresma não vai poder vir hoje vai ser comigo, tudo bem. A essa pessoa nós vamos falar um pouco mais, vamos de repente até nos reunir com essa pessoa que se interessar, né, passar alguns outros fundamentos, enfim,
E a partir daí é desenvolver o trabalho. Não temos que ter medo, né? Tem pessoas aqui que estão conosco desde o início. A Cris, a Graça, a Valéria. A Valéria é professora, né? A Valéria, a A Graça, o Cleiton, o Cid. Não, Cid, isso mesmo. Enfim, está aberta a questão. Bom, muito bem. Então vamos adiante. Nós paramos neste quadro. Vamos revê-lo. Para que o Espírito realize o bem, deverá conhecer Jesus. Conhecer a verdade trazida por Jesus o motivará a modificar e renovar as energias que adoeceram suas matrizes mentais. Vejam bem. Verdade trazida o motivará a modificar e renovar as energias que adoeceram suas matrizes mentais. Nós estamos falando de educação do Espírito, evangelização do Espírito, né? E há uma colocação que nos diz o seguinte: você não consegue educar ninguém sem que ela esteja evangelizada. Para educar é preciso estar evangelizado. Evidentemente que esse grau de educação, tendo uma evangelização total, o grau de educação também será total. O percentual será pleno. Não é? Mas, no nosso caso, a nossa evangelização é uma evangelização que se inicia, alguns mais, outros menos, e a nossa educação é proporcional a essa evangelização que tenhamos. Se não, verifiquem, né, os procedimentos que tínhamos antes de conhecer essa metodologia e que temos agora, não é, dona Valéria? Né? A Valéria, inclusive, constantemente fala sobre isso. As modificações que vamos sofrendo, né? As condições de comportamento que vamos tendo face o processo de se evangelizar, de conhecer um pouco mais da vida, da existência. Isso atua diretamente no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Não tenhamos a menor dúvida, né? E obviamente, as nossas matrizes mentais vão ficando mais luminosas, né? Aqueles focos enegrecidos vão se dissipando, porque nós vamos melhorando, vamos limpando, vamos sendo menos invejosos, menos egoístas, não ofendemos tanto, não temos tantos pensamentos ruins. Quando temos, procuramos dissipá-los. Isso tudo vai fazendo com que as nossas matrizes mentais fiquem mais fulgurosas, mais luminosas, e vamos sendo reconhecidos pelos amigos espirituais que estamos melhorando. E a ajuda sempre é maior. Não tenhamos a menor dúvida. Temos mais gratidão. Oi? Temos mais gratidão. Perfeitamente. Os nossos guias espirituais conseguem se aproximar mais de nós, nos inspiram mais e nos ajudam a termos comportamentos melhores. É sempre assim. Então uma coisa vai puxando a outra. Então, aí a gente passa a entender porque a gente escuta muito a questão da reforma íntima. Então, uma coisa, um tema complementa o outro. Reforma íntima sem martírio, reforma íntima quando traz Joana. Aí a gente vai entender como é que ela vai se processar através da evangelização.
Exatamente. E aí você vê que até então, até surgir uma forma, pudéssemos compreender melhor realmente a vida espiritual, nós víamos a reforma íntima de uma forma muito superficial. Aonde eu mexo? O que eu faço? Como é que a coisa acontece? Eu tenho que ser melhor, tudo bem. Mas como eu vou ser melhor? Como é que eu caminho para ser melhor? Como é que eu faço esse burilamento? Quais são as ferramentas que eu posso usar? Uma metodologia que possa me ajudar. Porque falava-se sempre muito em reforma íntima, mas como fazê-la? Não, porque você tem que ser melhor. Pois é. E aí você começa a procurar o aprofundamento. E justamente essa metodologia chegou-nos porque nós já temos condições de entender isso. Aí você começa a entender que nós somos espíritos, estamos aqui de passagem. Dá para entender. A gente fica mais fácil de porque somos espíritos imortais. Tá? Mas isso não está internalizado. Quando você vai vendo todo o processo sendo trabalhado com reforma íntima, vamos nos evangelizar, vamos educar nossas emoções, aí você vai entender por quê. Porque eu preciso ter uma condição melhor para estar numa dimensão melhor que eu possa avançar cada vez mais. Sem dúvida, não tenha dúvida. Aí fica mais fácil por aí. de se absorver. É isso. Não é esse quadro, é esse daqui. Muitas casas espíritas se dedicaram ao estudo da doutrina. Observe os detalhes. No seu valioso campo filosófico e científico, sem direcionar esse estudo que caracteriza o caminho para as grandes mudanças que o espírito deve realizar em busca de sua transformação moral. E é isso que ainda acontece nas casas espíritas que conhecemos por aí. Essa busca da transformação moral, ela ainda fica esquecida. Trabalham-se aqui no campo filosófico e científico. A doutrina é isso, a doutrina é aquilo, a doutrina promove isso. Mas e aí? Como é que eu me transformo? As casas espíritas precisam sentir aquele que chega. É por isso, eu vi muitas vezes as pessoas fazendo um atendimento fraterno, inclusive alguns até que foram travessos demais. Né? Travessos demais no sentido de a pessoa atender o esposo e a esposa e depois os dois saírem brigando. Porque quem fez o atendimento fraterno falava com um, depois falou com o outro, mas falou com o outro de certa forma entendendo que o parceiro tinha dito coisas, o outro não entendeu. Aí saíram os dois brigando. Então, e não se fala mais em atendimento fraterno, não é? É assistência fraterna. E a assistência fraterna é você fazer o acompanhamento espiritual. Você não vai fazer o atendimento ao homem, ao espírito, porque ali é que está a causa dos problemas. Né? E as pessoas faziam e fazem ainda o atendimento fraterno ao homem, e não é ao homem, tem que ser ao espírito que ali está encarnado, aquela alma que ali se encontra. Ela é que vai modificar o homem, porque o homem é um instrumento de trabalho, é um instrumento de manifestação da alma, do espírito. Por isso, essa necessidade se faz nas casas espíritas e elas ainda parecem que não perceberam isso. Como conseguir alcançar essa transformação sem estudar o espírito que somos? É isso aí. É o que nós temos feito, procurando estudar o espírito. Então, é muito interessante essa colocação. Eu passei uma situação lá no decorrer da semana, nós estávamos conversando com uma pessoa, né, dessa questão das mudanças, da gente prestar
pensamentos, as nossas atitudes. Então, a resposta que a pessoa me deu é o seguinte: eu sou assim, você sempre é assim, eu não vou me violentar. Isso aí, Já está se violentando, né? sim, mas aí, como a pessoa age dessa forma, você não tem argumento, porque ela não tem esse entendimento. Eu não quer. Quando não quer, não quer. Entendeu? Mas um dia vai despertar. Sim, eu sei. Porque o despertamento, quando a gente é persistente num determinado erro, o despertamento vai acontecer com esse espírito, porque ele vai encontrar situações cada vez mais difíceis, até que ele consiga despertar. Através da dor, do sofrimento, das dificuldades, ele vai despertar. Foi aí que está o ponto. Eu acho que a pessoa age dessa forma, eu vou explicar por quê. Porque as coisas chegam até a pessoa de forma muito fácil. Mas a gente não sabe, isso também já passou. Se a pessoa já tem um determinado comportamento, uma visão, eu noto que a pessoa não sabe enfrentar a situação difícil, já percebi isso. Tem muita dificuldade, se desespera, se desestrutura, né? Então, se as coisas forem muito dificultosas para ela vai passar a situação, ela vai chegar num ponto de cometer um desatino, de se desequilibrar. Então, isso aí não é positivo. Então, é preferível uma coisa mais amena, para que ela, aos poucos, ela vai ter entendimento. Às vezes, quando eu posso, eu dou minhas dicas, faço umas colocações, não fica muita coisa, porque a pessoa acha que ela está sempre certa, porque ela é tudo que ela pede a Jesus e a Deus, ela tem direito em tudo, entendeu? Mas eu vou dando mais dica. Eu entendo assim, se ela passar uma coisa severa, ela vai sucumbir, ela não vai aguentar. Então, se a gente tem um planejamento para se melhorar, então ela, se comete um erro, um desatino, vai perder encarnação. Então é preferível que ela se mantenha, pelo menos, para o lado material, ajuda a caridade que ela faz material, do que ela começar a ter esse entendimento espiritual que ela ainda não alcançou. Não consegue entender, não percebe. Veja bem, cada um está no seu nível. Sim. Cada um está no seu nível e, evidentemente, que apesar de estar num determinado nível, as condições propostas para a reencarnação são sempre de sair desse nível para um nível mais alto, evoluir, não é? Mas existem espíritos que são rebeldes. Ele faz um planejamento reencarnatório, concorda com tudo, vê tudo muito bem, o fazer, tudo, mas ele é hipócrita com ele mesmo. Quer dizer, ele próprio se auto... Oi? Sabota. Perfeitamente. Faz uma autossabotagem consigo mesmo. Então ele reencarna, e foge a todos aqueles princípios que foram traçados na sua pauta do planejamento reencarnatório. Na realidade, nós sempre fugimos um pouco, é sério. A nossa inferioridade, né, a gente sempre sabe. Mas há aqueles que são completamente rebeldes. E quando ele reencarna, ele começa a dar muito maior atenção ao ego do que ao self, do que ao espírito. Ainda tem esse detalhe. Sim. Se envereda pela materialidade, entra na casa da ilusão. E é muito fácil entrar na casa da ilusão para o espírito encarnado. É muito fácil, não é? Os prazeres, as alegrias, né? E ele se engana completamente. Não, mas isso aqui está muito melhor para mim. Eu fico alegre, eu me divirto. Vai, depois tu vai ver qual é a tua diversão. Você está descrevendo como a pessoa é. Lá no umbral profundo, está cheio de diversão também. É lá que tu vai encontrar melhor. A diversão que nós
nos providenciamos para nós mesmos, agora, nessa existência, serão as dores do amanhã, serão os sofrimentos do amanhã. Ah, mas eu não posso por causa disso. Não pode? Então tudo bem, faz. Depois você vai ter a recompensa disso aí. A coisa é muito séria. Esse despertamento é difícil para o espírito que não procure conhecer um pouco mais do que é a vida, do que é a existência, de ter a certeza de que ele é espírito. Cara, você está usando uma ferramenta. Isso que você está usando é uma ferramenta. Use-a mal e você vai ver o que acontece contigo. Eu costumo dizer, não é? É como se estivesse numa oficina. Se tu pega um alicate, começa a usar o alicate mal, como um martelo, como qualquer outra coisa, daqui a pouco esse alicate está com problema, né? E você vai ter que dar um jeito nisso. Pois é. E o jeito que nós vamos ter que dar depois é lá, no mundo inferior. Por que a maior parte dos espíritos ligados ao planeta Terra estão indo para o mundo inferior? Estão sendo exilados. Por quê? A que se dá isso? A que se deve isso? Desobediência. Veja bem, não basta a inteligência, não basta ter o conhecimento, porque se fosse assim, os capelinos não teriam vindo para a Terra, no mundo primitivo como ela era, e eles eram inteligentes, e bem inteligentes, até hoje estudam as pirâmides, e quem as construiu foram os capelinos. Alguns retornaram, outros ainda andam por aí. A gente sabe disso. Os mais rebeldes ainda estão entre nós. E de repente vão ser exilados mais uma vez. E com um detalhe muito especial. Chico Xavier dizia que a maior parte da população da Terra vieram para cá exilados. Pois é, de onde nós viemos? Então é bom a gente ter atenção. A diversão hoje, o prazer hoje, a ligação material hoje é sofrimento amanhã, é dor mesmo. É dor mesmo. E não vai ser no planeta Terra. Porque no planeta Terra acabou a expiação. A expiação não tem mais no planeta Terra, na regeneração não tem expiação, tem provas. E muitos já estão indo, como eu falei. Milhares, milhões já estão lá, na face oculta da Lua, inclusive lá é um posto, à espera de serem enviados para o mundo inferior. Vão ser exilados. E quem não fala isso é dizer. Não é o Quaresma, não. Então é bom nós abrirmos o olho. Acabou. Sabe? Acabou. Como diz Bezerra, esse é o último momento de provas. Você vai ou fica? Não tem jeito. Não tem jeito. Todos estamos sendo provados. Ah, não, mas eu vou para aquela festa é uma maravilha. Vai. Deixa o estudo para lá, não precisa. Não precisa, não vai lá. Depois você segura a dor, o sofrimento. E talvez pior do que aquele político que estava mexendo na lata do lixo. Lembra que eu contei aqui? Pois é assim que acontece. Ele viveu, ele como político viveu, aproveitou o dinheiro, fez de tudo, usou o dinheiro do povo, estava bom para ele, que maravilha, me divertindo, gozando dos prazeres materiais, e depois encarna para comer a comida da lata do lixo. Seu mendigo de rua. E aí? E pela atração das energias dissipadas, estava na mesma rua que tinha
o seu nome quando na personalidade de político. Que tristeza, né? Que tristeza, né? Olha a atração da energia. Energia não se perde. A coisa é muito séria. É muito séria. E aí, como nós poderíamos nos achar numa próxima encarnação, mexendo na lata do lixo, comendo e guardando outras coisas para comer depois? Não vai aprender? Vai. Quando ele voltar, já voltou? Com certeza já voltou. Aí o despertamento acontece. Então é assim que se faz o despertamento. Quer dizer, quanto mais a nossa rebeldia no momento, maior o sacrifício do amanhã e as dificuldades. E vamos despertar um dia, porque o interesse de Papai do Céu é esse, é que a gente chegue à felicidade. Ele quer ver todo mundo feliz. Castigo não tem castigo, não. É ferramenta para você despertar, ferramenta para a tua evolução. Está doendo muito? Essa dor é boa. Essa é a melhor dor que você precisa sentir. Desperta agora, vai. Então, esta mesma pessoa, quando vê situações difíceis de outras pessoas, ela diz que Deus está castigando. Mas é a falta de conhecimento. Pois é, a falta de conhecimento é isso. Por isso que nós estamos procurando cada vez mais conhecimento, a fim de podermos entender mais ainda a vida e a justiça divina. Como funciona a justiça divina? Quem é Deus? Aonde Ele está? Você sabe? Eu não sei, mas é o que nós temos que acreditar até o momento, porque é o nosso nível espiritual. Como é Deus? Como é que Ele existe? Você sabe? Eu não sei, mas a gente tem que acreditar nisto, porque é a base para nós evoluirmos. Amanhã nós vamos conhecer mais. Aí nós poderemos dizer, como disse Jesus, eu e o Pai somos um. Ele sabe quem é Deus. Ele sabe como funcionou. Ele sabe como tudo começou. Você sabe? Nem eu. Pois é, nós ainda sabemos muito pouco, mas temos de ter um alicerce onde trabalharmos. É como se estivéssemos construindo um edifício. Faz o alicerce e vamos começar a construir. O alicerce que nós temos é isso que está aí. O Evangelho. Acabou. Esse é o maior Evangelho do universo? Não é. Esse é o que a gente somos capazes, o que nós somos capazes de entendimento. Porque o Evangelho, na realidade, é muito mais. É muito mais. Nós não temos nem condição de definir. Mas se você chegar na casa espírita e pegar lá os presidentes e os diretores ou qualquer outro que estiver lá, não é? Eles podem estar pensando que esse é um evangelho maior. Não é não. Esse é aquele possível do nosso entendimento. Por isso Jesus veio trazê-lo. Jesus só sabe isso? Não, que isso? A cura do espírito é o que nós estamos falando. Nós estamos falando justamente sobre isso, a cura do espírito, reestruturação do campo mental e da malha energética. Olha a energia aí. Está aí. Curar significa elaborar novas criações mentais. Olha as matrizes aí. Transformar as vibrações dos sentimentos, renovando e reorganizando a malha perispiritual. A malha perispiritual. Daí é o que nós estamos falando. O que nós estamos dizendo diz respeito a isso que aí está. E é o que nós estamos procurando fazer, o que nós estamos procurando estudar. É difícil, diante da civilização que nós nos encontramos, diante daqueles que nos cercam, diante daqueles que ficam exigindo de nós, principalmente no grupo familiar, é difícil, mas a gente tem que aprender a
driblar tudo isso. Não importa. Não importa. A gente tem que usar a inteligência e desenvolvê-la a modo de conseguir driblar isto. Porque muitas pessoas ficam presas ao grupo familiar. Não, porque eles exigem. Senão eles vão ficar de mal comigo. Senão eles não vão. Vai ser um problema para mim, vou criar. Temos que aprender a driblar tudo isto. Por isso nós temos a inteligência. A inteligência foi dada para isso. Aí, como eu já ouvi muitas vezes, mas porque meu marido, porque minha mulher, porque meus filhos, aprenda a lidar com isto. Crie maneiras, aprenda a lidar com isso. Não vai ser de imediato, mas vai criando caminho. O problema é sério, não é? É difícil? É difícil. É difícil, eu sei, mas temos que aprender. Não podemos ficar agradando o tempo todo os outros e nos desagradando. Aprendi isso com o Hamed. O problema é muito sério. Por isso que eu estou falando seriamente. É porque é sério mesmo. É sério mesmo. Você se desagrada o tempo inteiro, ou na existência inteira, muitas vezes por causa do teu grupo familiar. E depois? Quem vai pagar por você ter desagradado a você mesmo? É você mesmo. Tem que criar maneiras. Por isso nós usamos a inteligência. Por isso somos inteligentes. A gente tem que ajudar de lidar com o grupo, de lidar com um, de lidar com o outro. Não vamos machucar ninguém, mas também não vamos ser obedientes a tudo que querem da gente. Espera aí. Pois é difícil. Não, mas 40 é difícil, eu sei. Mas aprenda. Você que está vivendo nesse grupo com essas pessoas, é que tem que ver como vai fazer. Não é o Quaresma, não é uma outra pessoa qualquer que vai te dizer o que fazer. Os elementos fundamentais nós temos. Agora vamos saber como utilizar essas ferramentas. É difícil, mas é preciso para a nossa evolução, porque nós não podemos ser subestimados nem dominados por quem quer que seja e pela ideia de quem quer que seja. Nós somos individualidades e temos que trabalhar conosco, sabendo lidar com os outros que estão à nossa volta, sem maltratá-los e sem ofendê-los. É difícil, mas temos que aprender. Isso é curar o espírito. Não tenha a menor dúvida, porque você é uma individualidade. Deus te obriga a fazer alguma coisa? Não. Ele não te deu livre-arbítrio? Então pronto, está aí. A prova maior está aí. A prova maior está aí. Você tem que obedecer a Deus em tudo. Se você não quiser obedecer, você obedece? Não. Então pronto. E por que eu tenho que obedecer o outro que está ao meu lado? Pense a se perguntar. Pense a refletir. Por que eu tenho que obedecer ao outro? Por que eu tudo tenho que fazer de acordo com a ideia dele ou dela? Não, peraí. Não, eu não vou ofendê-lo, mas peraí, vamos chegar a um acordo. Eu não quero mais fazer isso, porque isso não me faz bem. Se você quer fazer, você faz. Mas eu não vou fazer. Eu não tenho que obedecer Deus, por que eu tenho que obedecer? Deus me deu livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. E quem é que manda em tudo isso que está por aqui? Não é Deus? Então pronto. Vamos raciocinar um pouco mais. Certo? Essa existência é isso, ó. Acabou. Mas, em tratando dos nossos motivos evolutivos, é grandioso esse tempo. Não há progresso onde não há esforço e conhecimento. Está aí. É isso que eu estou falando. Eu estou falando disso aqui, ó. Esforço.
Conhecimento também nós estamos adquirindo e precisamos nos esforçar. Como usar esse conhecimento? Através da inteligência e que mais? A vontade. A vontade. Porque sem vontade não vai fazer nada. Sem vontade vai permanecer no mesmo, sendo obediente a tudo e a todos. E aí vai procurar. É o que as casas espíritas promovem. Muitas delas fazem isso. E muitas das pessoas que vão lá, eu vejo de algumas pessoas que frequentavam as casas espíritas, que eu frequentei, né? Eu vejo elas no mesmo ritmo que eu as conheci. É impressionante isso. Não pode. Você tem que mudar para melhor. Não é? Quer dizer, a casa espírita mantém um padrão e aquele padrão é seguido. Ninguém muda. Fica naquilo mesmo. Casas espíritas que tem um diretor mediúnico que está há mais de 20 anos naquela posição e continua sendo diretor mediúnico. Pode uma coisa dessa? Se tem uma empresa, numa empresa qualquer aí da vida, nossa vida material, não pode um diretor ou um gerente ficar numa posição um tempo desse, porque ele fica viciado, cria vícios. Presidentes de casas espíritas que estão não sei quantos anos, fica lá. É um ditador. Ele se torna um ditador. Tem que ser daquele jeito, acabou. Eu posso dizer isso de cadeira, porque são 80 anos vivendo dentro de casa espírita, mais 9 meses na barriga de mamãe. Eu vi de tudo. Tudo que vocês imaginarem de casa espírita, eu vi de tudo. E fiz tudo. E sempre me debati com tudo. Porque eu não consigo ficar vendo isso aqui 10 anos no mesmo lugar. Eu digo, peraí, por que isso tem que ficar aí? Não é assim que funciona. Esforço e conhecimento. O grande exemplo da lição divina, pautada na lucidez consciencial do Espírito, encontra-se em Estevão. Olha bem, quando esse não registra em seu pensamento imagens de raiva, revolta e mágoa contra o doutor de Tarso, nele esteve presente sempre o sentimento nobre da compreensão que elevou sua capacidade de amar. Tanto é que Estevão é que transmitia as cartas para Paulo. Olha que espírito! Que espírito! Jesus inspirava Estevão e Estevão passava para Paulo. Paulo não recebia direto de Jesus, não. Era de Estevão. E todos sabemos o que foi que ele fez com Estevão. Aliás, o livro é uma maravilha, é uma enciclopédia. Paulo Estevão. Então vejam, é isso que nós precisamos ter, lucidez. Vejam todo o maltrato que ele recebeu de Paulo. Mas, aqui, cadê? Imagens de raiva, revolta, mágoa, nada disso. Por quê? O conhecimento, a evolução espiritual. E ele foi lá colaborar com Paulo, ajudar aquele que o maltratou. Porque ele compreendia que Paulo, aquilo tudo era uma ignorância. E Paulo tinha conhecimento suficiente para se renovar, como se renovou, numa mesma reencarnação. Um cara que matava, mandava matar, e daqui a pouco está trabalhando com Jesus. Vejam, como numa mesma reencarnação é possível mudar. Então mudemos. Ele usou bem a inteligência dele. Oi? Ele usou bem a inteligência. Sim, perfeitamente. É isso. Ele era fiel. Antes ele era fiel àquilo que ele aprendeu lá.
Ah, tem que fazer isso? Então vou fazer. Quer dizer, havia fidelidade quando ele passou a agir dentro do Evangelho de Jesus, com Jesus. Ele também foi fiel. Vejam, queria matar Ananias. E Ananias é quem o deu-lhe a mão. Muito bem, vamos em frente. O que fazer para limpar as telas mentais? Chegamos ao final. O que fazer para limpar as telas mentais? O que fazer? Praticar o bem. Oi? Praticar o bem. Não entendi. Praticar o Ah, bem. praticar o bem. Como é que você pratica o bem? Procurando fazer coisas boas para o bem, não só para o nosso bem, mas para o bem de um todo. Não. Primeiro você fazer o bem para você mesmo. Se você não fizer para você mesmo, você não consegue fazer para mais ninguém. Quando você faz o bem para o outro, esse bem já passou por você. Você não dá o que não tem. Sim. Aí é que dá o problema. Quer dizer, aquilo que eu falo, muitas vezes, não, mas eu amo aquela pessoa. Como você ama aquela pessoa se você não se ama? Você não procura o conhecimento, você não cuida da tua ferramenta, você não faz nada de bom. Como é que você ama? Mentira, você não ama ninguém. Mentira. Há muita hipocrisia ainda nos espíritos encarnados, essa é uma realidade. Mas as pessoas não gostam de ouvir isso. Né? E se você falar isso para alguém que diz que está amando o outro, ela ainda vai ficar aborrecida contigo. Você não pode falar assim, né? Porque aí seria muita agressividade. Eu estou falando isso aqui porque nós estamos aprendendo, nós estamos procurando conhecimento. Então a gente fala assim de uma forma que parece mais agressiva, mas não é. Evidentemente, com o outro você não vai dizer diretamente dessa forma, porque senão cria problemas. A gente vai na diplomacia. Então, quando eu falo na questão da importância do estudo, essa companheira diz assim, para que estudar tanto? Para que essa bobagem? O importante é ajudar o outro. E o que você disse para ela? Mas, a gente precisa ter... Para quê? É muito fácil, querido, para não ficar como tu. Eu tenho irmã que fala isso. Aí seria um problema sério, né? Para que estudar tanto? Tem que agir, resolver as coisas. Tá? Mas se você não tem o conhecimento, você não sabe como deve resolver, como auxiliar o outro também. Como fazer melhor? Não sabe. Essa é igual a minha irmã. Mesma coisa. Muito bem. Estamos aqui. O que fazer para limpar as telas mentais? Entender a finalidade das reencarnações. Esse é o primeiro problema. O fundamento maior de tudo que nós estamos estudando é o conhecimento da reencarnação. Quando você conhece a reencarnação com maiores detalhes do que aqueles que rolam por aí, você começa a ter uma outra posição diante da vida, diante da existência. Então, entender a finalidade das reencarnações. Reconhecer a necessidade e a finalidade de todos os eventos. Né, Valéria? Os eventos são, às vezes, são violentos, né? Tentam nos derrubar. Você sabe disso, não é? Tem coisas que chegam, né? Tem coisas, né, Ana? Tem coisas que chegam para você, não, e se você vai, acabou. Eu peguei mais uma. A coisa é séria. Né? As tentações rolam por aí. Quanta gente se desvia de caminhos bons, ou pelo menos não tem caminho nenhum, mas é desviada para o caminho que não deve, para coisas fúteis. Problema muito sério. E é essa atenção, esse cuidado que nós precisamos ter conosco mesmos, porque é muito fácil. O capeta, perdoe meu irmão, eu vou no capeta só porque
maneira de É o falar. apelido dele. Aquele espírito inferior que quer te pegar, que quer pegar a Cris, ele não consegue chegar perto da Cris, ele não consegue chegar perto de você. Que ela veio de Júpiter, neste. Mas ele consegue chegar perto de alguém que lida com você. Então ele vai, através dessa pessoa, fomentar alguma coisa em você, para tentar te tirar daquele caminho, através dessa pessoa que é a tua amiga. E você que está desatenta não percebe, mas aquele amiguinho teu que está na espiritualidade, que quer te pegar e te jogar fora de um caminho melhor, ele vai e atua pela outra, que é a tua amiga, que ele consegue se aproximar dela. Aí aquela amiga chegou, olha fulano, vamos fazer isso assim, 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 é mesmo, né? É bem, minha querida. Pronto. Lá foi, pegou. É isso, ele não consegue chegar perto de você, mas através da outra ele consegue e chega até você. Aí você, como tem uma simpatia muito grande por aquela pessoa, né? Que gosta daquela pessoa, que gosta de atendê-la, quer ser gentil, quer ser agradável, se deixa, embora contrariada, se deixa ir, porque você não quer desagradar. Aí o problema. Por isso é que Hamed falou, eu não posso estar agradando os outros, me desagradando constantemente. Cuidado, tem que ter cuidado. Não, mas ela é minha amiga, ele é meu amigo, né? A coisa é muito séria. A manobra desses amiguinhos que querem nos prejudicar, eles agem por todo lado, né? Eles agem por todo lado. Aquela amiga lá, não, vamos lá, vai lá na crise, combina isso com ela, vai que vai dar certo. E ela está pensando, e pensa que é ela mesma que está querendo aquilo, deixa eu estar que está inspirada pelo capetinha. Chega lá na crise, e a crise é mesmo, vambora aí, ó. É nada, é crise. Tá certo. Mas a crise tem aqueles lances de Júpiter, né? Então. Deus do céu! Lidar equilibradamente com o grupo familiar e com todos ao redor. Olha aqui. Equilibradamente. Equilibradamente não é ser obediente. Não é se assujeitar. É meio termo. Não é? Então, equilibradamente é saber lidar com aquilo, né? Lidar com aquela coisa, saber como contornar as situações. Então, essa palavra aí foi até interessante, que nesse discurso entre eu e a pessoa e tal, né, das discordâncias, a pessoa falou, aí eu ficava assim, meu Deus, que bobagem. Aí em outros tempos, o que eu ia fazer? Eu ia ficar brava, irritada, querer pular o pescoço. Hoje não, que legal. Nossa, quanta bobagem que eu estou escutando, mas não há necessidade disso. A pessoa falou, gesticulando, eu só ali. Então, aí eu entendi, para mim, eu agi com certo equilíbrio. Eu estou entendendo, passei a entender que ela não tem ainda a capacidade de ter esse entendimento. Pois é. Embora E outra questão, o que a pessoa não entende? A pessoa não entende assim, Quaresma, que eu não sou favorável a algumas atitudes, mas eu gosto da pessoa. Eu gosto daquele ser humano, daquele espírito, pronto. Mas não sou acordada com aquelas atitudes. Perfeitamente. Quer dizer, aqueles tipos de... Já não te desperta uma contrariedade maior de você se aborrecer com uma pessoa. Que bom que você está melhorando, Valéria. Estou aprendendo. O conhecimento me trouxe. Pois é, veja, o que o conhecimento nos favorece, quer dizer, não tira aquele momento digamos assim, de paz interior, devido àquilo que a pessoa não está concordando, não está aceitando, né, de uma forma melhor, ou que está tentando
né, levar até você algo que não te agrada, já não tira a tua paz interior. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso justamente só com conhecimento se consegue. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Conhecimento é a coisa mais importante para todos nós. Vou continuar estudando. E eu também. Você é eterna criança. Aproveitar as situações adversas, olha aí. Porque aí se encontram as injunções reencarnatórias buscando a educação do contraste. Buscando a educação. As adversidades estão buscando a nossa educação. É isso que você falou. Saber compreender o outro, sem se aborrecer, sem se contrariar, e verificar que aquele momento é um momento também para você se educar, se melhorar. Pela compreensão que você começa a ter, pelo entendimento, pela ajuda que você possa vir a proporcionar àquele outro. Importante isso, né? Quer dizer, é um momento, a adversidade é um momento muito especial para nós que estamos reencarnados. É entender o outro, saber a condição que o outro se encontra. E muitas vezes, internamente, se colocar naquela posição do outro. É o que se chama de alteridade, que nos fala Hermâncio de Foucault. Aí, se você se coloca naquela posição do outro, você vê a dificuldade que ele está tendo, muitas vezes, de ir adiante, o porquê ele realiza daquela maneira. Muitas vezes, entre aspas, não é o que ele quer, mas ele não tem conhecimento, ele não compreende, ele não entende ainda, ele ainda é portador de uma ignorância que não deixa entender aquele motivo, aquele estado, aquela coisa, aquele ponto em que ele se encontra. E você, se colocando na posição dele, você percebe isso. Então, se você pode e tem condição, procura ajudá-lo. Porque a pessoa às vezes age dessa forma, que acha que aproveitar a vida é vivenciar tudo que existe. Não, mas é o que a gente mais escuta, até na TV mesmo, né? Gozar a vida, aproveitar a vida. Vai, aproveita mesmo, se joga! Agora depois, e que é isso aqui? Onde é que eu estou? Aí é que é o problema. Aí é que é o problema. Né? E isso não é novidade, né? Quem leu as obras de André Luiz sabe isso. E ali é muito pior do que eu estou falando aqui. A coisa acontece de uma forma muito profunda mesmo. Né? Mas intenso. Olha, não é fácil. Seria fácil você desencarnar e ficar na mão de espíritos sem vergonha, safados, te maltratando, te obrigando a fazer o que você não quer e você tem que fazer, que se você não fizer, você é castigado. Pois é, a escravidão lá é pior do que a escravidão que foi aqui. Aquela escravidão que a gente ouve, sabe, na história, aqui é mingau. Lá é bem pior. Ah, você não quer? Você não vai fazer? Segura, porque a coisa vem feio. Eles te colocam inconsciente, até te tornar um ovoide, pronto. Você nem se reconhece. Que situação, né? Aí você, alma, vai habitar um ovoide. Você, alma, espírito, vai habitar um ovoide, e você não vai poder fazer nada, você está completamente inconsciente, e ainda te pegam e te jogam dentro de uma personalidade que estiver por aqui. Quando essa personalidade entrar no estado de emancipação, na espiritualidade, lá eles pegam o perispírito e introduzem o ovoide nesse perispírito. Coisa séria, né? Que coisa séria, né? Eu já contei aqui, inclusive,
a história de um diretor de casa espírita, né, que Bezerra teve um trabalho enorme para conseguir fazer com que ele voltasse à normalidade, porque ele estava com 4 ou 5 ovoides injetados no seu perispírito. Por quê? Porque ele era um diretor de casa espírita e de repente aqueles amiguinhos fomentaram na ideia dele e ele foi e pegou lá uma senhora, opa, é aqui na casa espírita, e começou a pular o muro com essa senhora que frequentava a casa espírita. E depois, aí, quer dizer, ficou sob o comando dessa espiritualidade inferior. Quando ele foi partindo para o estado de emancipação, lá no laboratório deles, que é um laboratório muito mais aperfeiçoado do que o que temos aqui, injetou nele 4 ou 5 ovoides, eu não me lembro quantos foram. Um aqui, outro no órgão genital, ele estava cheio de ovoide. E Bezerra foi cuidar dele nessa casa espírita. Quando ele resolveu, por um motivo qualquer, que ele começou a ser envolvido pela espiritualidade, e levaram ele à casa espírita. Ele voltou à casa, né, e lá na casa espírita foram fazer o tratamento espiritual com esse diretor. E aí, como vamos tirar esses ovoides dele? Não pode tirar de uma vez só, porque senão cria problemas psicológicos. Teve que ser retirados vagarosamente em várias reuniões, não é de uma vez só. Sim, porque ali está uma alma injetada dentro de outra. Imagina, dentro de um perispírito que está sendo comandado por uma outra alma. E dentro daquele perispírito que está sendo comandado por uma outra alma, tem ali uma alma injetada nele. Olha como é que a coisa é complexa. Seu Quaresma, nesse caso, onde ficam os guardiões do espírito? Guardião? É. Você fala guardião, que é o teu guia espiritual? É o seu guia espiritual. Mas se você tem livre-arbítrio. Aí eu te pergunto, onde está Deus nessa hora? Você não fez o que queria? É a consequência dos teus atos. O amigo espiritual não interfere no nosso livre-arbítrio de jeito nenhum. Nós temos um guia espiritual que acompanhou o nosso processo reencarnatório. E lá ele se comprometeu em nos acompanhar e nos proteger nesta existência. Mas ele vai te proteger de acordo com o teu livre-arbítrio. Se você quer fazer o que não presta, você faz. Ele não vai interferir. E ele vai te ajudar em tudo que for de melhor, porque ele tem condição de te inspirar. E é o som pode ser mais. Então, nesse momento, certo? Você fez o erro, você entrou nessa faixa vibratória, você fica à mercê daqueles que estão naquela faixa vibratória. E é por isso que esse moço, que eu estava contando aqui, teve todo esse problema. Quando não, né, eles colocam o chip. Você fica chipada. O chip não está no corpo físico, não. Está no perispírito. Vou dizer para você, tem muito diretor e presidente de casa espírita aí chipado. Ainda tem esse detalhe. Sabe por quê? Porque estão lá como ditadores. Estão lá que não estão procurando conhecimento, querem posição, status. Eles dizem que é status. Eles não leram nada, não viram nada. Inclusive tem muitas coisas que falam a respeito disso por aí, né? Casa espírita não é status para ninguém. Você está ali cumprindo um dever, uma obrigação. Compromisso. Sabe? Um compromisso. Não é para você querer aparecer. Eu sou presidente. Presidente. Eles se deram muito mal comigo por causa disso. É por isso que muita casa não chama Quaresma aqui não. Então, tem uma passagem, eu não me lembro em que livro aconteceu, que Chico ia fazer alguma coisa e Emmanuel aconselhou que ele não fizesse.
Sim. Aí ele teve aí teimou que ia, né? E, Aí disse, agora você está por sua conta. mas é assim mesmo. Quer dizer, é por isso muitas vezes você tem uma ideia, eu quero fazer isso, vou fazer aquilo, e vem o teu guia espiritual te inspira. Olha, é o melhor. Mas se você quer fazer o que não presta, ele não vai impedir. Você faz. Foi uma vivência. E depois come o resto. Foi uma vivência que foi até explicado alguma coisa que ele queria fazer, Emmanuel aconselhou que não fizesse. Emmanuel só chegou para Chico e falou, porque Chico tinha merecimento para isso, devido ao comportamento dele, às atitudes dele, porque senão ele também não chegaria e não diria nada. Nem daria um conselho. E veja bem, Chico, de acordo com a mediunidade dele, ele conversava diretamente com Emmanuel. É mais fácil, né, do que a gente que recebe a inspiração, né? Mas por quê? Porque ele teve merecimento, ele alcançou essa faixa, esse nível espiritual. Não é? Assim acontecendo, as matrizes mentais irão sendo depuradas. Telas mentais mal construídas sofrerão correções e as bem conduzidas serão aprimoradas. A Cris perguntou uma coisa, né, Cris? Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Assim seja. E agora, é isso aqui, ó. No próximo encontro, iniciaremos o estudo do livro Pelos Caminhos do Entendimento do Espírito. Mas não é só isso. Nós vamos fazer uma outra coisa também, que é isso aqui. Analisaremos assuntos, sejam quais forem, não importa. Não importa. Eu tenho uma mensagem que eu vi no jornal. Eu tenho um assunto que eu vi no jornal. Eu peguei algo que eu vi na televisão. Traga. Colocados em exposição. Analisaremos qualquer tipo de assunto, tomando como base e medida a metodologia. Ok? Não importa. Eu tenho um anúncio, mas é uma coisa muito ruim, não tem problema, traga. Vamos analisar. Uma mensagem, eu gostaria de analisar essa mensagem, vamos analisar. Eu gostaria de que nós pudéssemos falar sobre essa página aqui do Evangelho. Vamos seguir esse livro. O livro é esse. Eu tenho. Quem estava aqui sabe. Pelos Caminhos do Entendimento do Espírito. Não é? Ele estava quase no final dele, quando a pandemia chegou. Não, estava no final não, nós estamos no início. Eita, falta muito. No final não. Você está querendo terminar rapidinho, né? Não, eu achava que já estava no final. Agora vamos recomeçar. Agora, quem não tem esse livro, porque nós vamos seguir as lições que aqui estão, certo? Nós vamos seguir. Vamos pegar do início novamente. Certo? Vamos pegar do início novamente e vamos seguir. Mas a cada assunto que aparecer aqui nessas condições que aqui estão, nós interrompemos aqui e vamos fazer essa análise. Nós precisamos estudar, então é uma expansão total, certo? Eu gostaria de poder estudar um pouco mais essa página do Evangelho. Vamos ver qual é a página. Diga-me qual é a página que eu vou trazer e vou botar lá na tela. Então nós vamos falar. Você vai falar hoje, no próximo encontro a gente coloca na tela, certo? E vamos analisar. Mas olha, eu peguei uma reportagem que diz assim, 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 assim. Você tem a reportagem? Traga-me, diga qual é a reportagem. Muito bem, vamos botar na tela e no próximo encontro a gente vai analisar item por item. Vamos trabalhar com a vida. Vamos trabalhar com o que existe entre nós também. O que está acontecendo no mundo, não importa. E você viu aquela tragédia, todo mundo está falando, está lá. Vamos analisar. Vamos conversar a respeito desse assunto. Porque aí o tempo fica, porque eu pensei aqui, eu tenho muita dificuldade de entender, eu já li, mas não entendi nada, evolução em 2 mundos. É o quê? Evolução em 2 mundos. Evolução de burufa. Chico disse que deu 14 vezes para poder entender. O livro dos médiuns é que eu não entendo bem. O livro dos espíritos. Aí você me diga depois qual é a página, qual é o assunto, a gente
vai botar na tela. Eu vou copiar e boto na tela. Aí a gente vai analisar aí a sequência do assunto. E também não tem problema, viu, Graça? Se você quiser trazer um assunto seu, não tem problema. Você vai vir aqui, vai comentar o assunto e nós vamos analisar todos os assuntos, não tem problema. Ah, porque eu não gosto disso, eu fiz aquilo que eu achava que não devia fazer, né? Eu me apaixonei no momento que não devia. Não tem problema, a gente vai analisar tudo isso. Vamos falar da vida, das situações que acontecem conosco. Não é novidade. Se você chegar e ver aqui, você vê, não, Careta, sabe o que é? O assunto é o seguinte: eu me apaixonei por um careta lá, mas ele não está ligando muito para mim, como é que eu faço, o que eu digo, não tem problema. É uma situação normal isso. É da situação nossa, não tem que ter vergonha, certo? E aí a gente vai analisar. Eu vou dizer para você. Ela segue o livro. Deus do céu. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer a respeito desse nosso tema, matrizes mentais? Olha, quem não tem esse livro, é bom comprá-lo. Pode comprar diretamente em Sacramento. Diretamente em Sacramento, na editora lá do Colégio Allan Kardec, que é editora.cac.org.br. Esse é editora.cac.org.br. CAC com K, C-A-K. Né? Mas tem outras livrarias por aí, inclusive essas lojas agora que trabalham com esse sistema, como é que está o nome? São operadoras de outras lojas, como é que está o nome? Por exemplo, a Americana trabalha com... Como é que chama? Amazon. Também, mas como é que chama? Mercado Livre. Oi? Mercado Livre. Mercado Livre também trabalha com... Por exemplo, a Americana trabalha com... Vende de tudo lá. Tem livros também, tem tudo, Magazine Luiza, enfim. Todos, a Candeia, a livraria Candeia. Tem muitas livrarias com esse livro e muitas lojas. Né? Pelos caminhos do entendimento do Espírito. Aí nós vamos analisar página por página desse livro, vamos colocar na tela, da mesma forma que colocaremos na tela, repito, o assunto que vocês trouxerem de qualquer livro, não importa. Eu tenho um livro que é completamente só fala de sexo podre. Não tem problema não, traga a página, vou botar na tela, vamos analisar. Mas vai analisar isso? Não tem problema, é coisa nossa, vamos analisar o porquê que está isso aí assim. Eu quero analisar uma página que é de prostituição, vamos colocar na tela. Eu quero analisar uma página que fala só de criminosos, vamos colocar na tela, vamos ver. Vamos analisar de acordo com os conhecimentos que já adquirimos. Seja o assunto que for, o mais elevado possível e o mais podre, não importa, traga, vamos analisar. É para o nosso conhecimento. Vamos ver como é que a coisa se processa, o porquê que aquilo acontece. Certo? É por aí. Mas, Quaresma, eu quero analisar a minha própria situação, não tem problema, não tem vergonha de falar, vamos lá, agora é o meu verbo. Eu não tenho problema nenhum de falar da minha situação, da minha vida, das coisas que me aconteceram, para mim não tem problema nenhum. E se alguém pedir para falar, eu falo, não tem problema. Não precisa falar, não. Mas sim, alguma pergunta, alguma questão, alguma coisa que não ficou bem entendido, enfim. Eu tenho. Então fala. Eu tenho sobre o fato do espírito. O que é de fato o fato do espírito? O que é o fato do espírito? Sabe por que você não sabe? Porque você não veio aqui assistir a aula. Mas é uma verdade. Mas a Valéria não te explicou isso, não? Não, ela não explicou muito bem. Eu não fixei muito bem. Não tivesse me explicado. Eu perguntei isso uma vez para ela. Fato do Mas quando eu também não espírito. estou muito boa da culpa. Deixa eu só perguntar uma coisa. O fato, o que eu associo que é o fato? É o nosso histórico. A história
evolutiva do espírito. Seria isso? Sim, é o fato. O fato do espírito nós caracterizamos como as nossas necessidades. As nossas necessidades. O que precisamos desenvolver. Quais são as nossas necessidades? Aonde precisamos crescer? Mas o fato do espírito está diretamente ligado à vossa memória contínua. Ok? Na tua memória contínua está tudo de bom e tudo de ruim. Quando o senhor diz memória contínua, são memórias de existências passadas? É o meu histórico. De tudo, desde que você foi criado. Vivência. Você, espírito, foi criado, desde que você foi criado. Ok? Isso está na tua memória contínua. Muito bem. Então você, de repente, vai ser preparada para uma reencarnação, para uma nova existência. Você já teve várias reencarnações, mas você vai ser preparada para uma nova reencarnação. Essa reencarnação que você está hospedada na Ana, ok? Você, alma, espírito, está hospedada na Ana. Muito bem. Essa reencarnação tem um fato específico para ela. O fato do espírito específico para esta reencarnação. Ok? Por quê? Um fato específico. Porque nesse fato só está programado nele aquilo que te é possível resolver nesta reencarnação dentro do teu nível espiritual. Porque tem muito mais coisas que você vai precisar resolver, vai precisar eliminar, vai precisar corrigir, mas você ainda não alcançou uma elevação espiritual capaz de lidar com essas dificuldades, com esses problemas. Então, o amigo espiritual, aquele espírito especializado, juntamente com você, vai elaborar um fato do espírito para esta reencarnação, dentro do teu nível espiritual. Então, digamos, a tua memória, exemplificando simplesmente, é desse tamanho, ok? Mas nesta reencarnação, o teu fato total é desse tamanho. Então não é memória. Mas nesta reencarnação, só te é possível isso aqui. Está dando para ver alguma coisa? Então é só essa porção que vai fazer parte da tua pauta reencarnatória, que vai ser encaixado no teu planejamento espiritual. Mas veja bem, ainda assim, tudo isto vai ser conversado com você, e você vai concordar ou não vai concordar, ok? E com um detalhe específico, né? Terá coisas que você vai dizer, mas não pode, será que eu não posso fazer mais isso assim, assim, assim? O amigo espiritual então vai conversar com você, mostrar para você que ainda não há condições espirituais capazes em você de suportar determinadas situações. Então, o fato do espírito que nós falamos é simplesmente aquilo que te é possível resolver nesta reencarnação. E é a partir do fato do espírito que se processa todo o restante: planejamento reencarnatório, mapeamento genético, ambientação reencarnatória, tudo parte do fato do espírito para a reencarnação, para a existência atual. Então, nesta existência, você está com uma parte para ser resolvida por você da tua memória contínua, para você dar condições melhores a tudo isso. E para que você dê condições melhores a tudo isso, esse fato do espírito serve como mapeamento genético. O teu corpo foi construído para que você tenha condições
de resolver estas situações do teu planejamento reencarnatório. Então você está com uma ferramenta apropriada para esta existência e para resolver tudo que está no teu programa reencarnatório. Por isso que algumas pessoas têm mais facilidade de resolver umas coisas do que outras, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em algumas coisas de resolver problemas, vamos dizer assim. Enquanto eu falar com já outra pessoa, vai ter mais facilidade. E aquilo vai ser tão banal para ela. Porque aquela pessoa já está preparada para encarar aquela dificuldade. E então ela já tem um preparo espiritual para aquilo. E de repente, aquelas situações estão programadas para ela resolver. Né? Agora você, de repente, vai lidar com determinadas situações que você vai encontrar no cotidiano que você não tem condição de resolver porque você não está preparado. O teu nível espiritual ainda não atinge aquelas condições. Então, mas tem coisas que a gente se vê obrigado a resolver, porque tem que resolver, né? Sim, mas faz parte desse desenvolvimento. Os fatos principais, os problemas principais, certo? Esses estão programados. Agora existem fatos aleatórios que surgem ao longo da existência, não é? Que não estão no teu planejamento reencarnatório. São coisas que vão acontecendo, e muitas até provocadas por nós mesmos, por desrespeitarmos-nos. Aí é que está o problema. Nós nos desrespeitamos, e aí aparecem consequências outras que não estavam programadas. Tem esses detalhes também. Por quê? Porque fugimos, saímos do nosso planejamento reencarnatório, das formas benignas de ações que deveríamos ter, que nos comprometemos. E aí temos mais dificuldades ainda, porque nesses momentos nós nos desligamos do nosso guia espiritual. Porque o teu guia espiritual, ele conhece todo o teu planejamento reencarnatório. Ele conhece. Por isso, ele te acompanha durante todo o processo reencarnatório, durante toda a tua existência. E muitas vezes, em várias existências, esse amigo se propõe. Porque ele também se comprometeu com isso. E ele tem essa responsabilidade. É ele que muitas vezes, para te socorrer, vai em esferas mais altas, perguntando se pode fazer isso, ou não, ou aquilo, para te socorrer. Já contei a história aqui do senhor, não é? Empresário, né? Do empresário, que ele tinha uma derrocada a sofrer. Chegou, digamos lá, uma faixa etária que ele atingisse, ele ia sofrer uma derrocada, perder tudo, ficar zerado, teve uma série de dificuldades. Mas, na sua reencarnação, ele estava fazendo melhor do que havia se comprometido no planejamento reencarnatório. Ele conseguiu abrir uma série de empresas, usava o dinheiro que recebia, abria outras empresas, dava emprego para todo mundo, auxiliava todo mundo. O amigo espiritual dele, aquele que o acompanhou no seu processo reencarnatório, não podendo resolver a questão, porque o teu guia espiritual não é o Bezerra de Menezes, viu? Então ele foi às esferas mais altas, procurar saber, né? Falando do que estava acontecendo contigo, com o Senhor lá, o que estava acontecendo com ele, então o que estava acontecendo. A derrocada que ele iria sofrer, não sofreu, foi suspensa. Quer dizer, ele venceu além daquilo que havia se comprometido. Vejam que o trabalho do guia espiritual, mas o guia espiritual só foi às esferas mais altas pedir por ele porque ele merecia. Olha aí a nossa história. Então a gente tem que fazer por onde, para que o nosso guia espiritual também tenha condições de chegar a uma esfera mais alta e pedir: eu estou doente, estou muito mal, mas como é que você se comportava até então? Estava tudo bem? Mas
O teu guia espiritual não pode fazer nada, mas ele vai em esferas mais altas. De repente, ele pede: vem cá, doutor Bezerra, não dá para o senhor dar uma chegadinha lá e dar um... mas é isso. Por isso que muitas pessoas vão procurar cirurgia espiritual e não acontece nada. Não passa batido, porque não teve merecimento. E outras se curam. Aí é por acréscimo. Mas sai dali, continua cometendo os mesmos erros, aí volta tudo de novo. Então, há muitas vertentes, muitas alternativas em tudo isso. Mas você entendeu o que é o fato do Espírito? O fato do Espírito. Então você viu, né? Desse tamanho. Mas você está vendo? Então eu posso dizer... Então veja o que dá falta para todos nós. Não é só para você não, é para todos nós. Meu pai tem essa saca. Porque eu sou muito velho, tenho mais de 5 mil anos. Olha só, eu posso dizer que então o fato do Espírito são as vivências desde a minha criação. É isso? Oi? O fato do Espírito são todas as minhas vivências desde o momento que fui criado. Sim, está na memória, está na memória. Agora, o fato do Espírito é parte do que está nesta memória, que você precisa corrigir, digamos assim, tuas necessidades. Então, isso é que chamamos de fato do Espírito. Agora, o conteúdo do fato do Espírito é extraído da tua memória contínua. Na tua memória contínua estão todos os teus comportamentos, tuas ações, tuas vontades. Não precisa ficar virando nos olhos assim, não, que eu já imagino tudo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Olha só, vamos lá. Houve um planejamento reencarnatório, o guia espiritual estava lá, eu aceitei tudo, aí vim para cá. Nasci, estou aqui, estou vivendo minha vida normalmente, mas eu sou acomodada. Não, isso não quero agora. Vai chegar um ponto que você não vai ter saída, vai ter que buscar o conhecimento para você poder entender aquilo que é necessário fazer. Vai chegar, como é que é? Vai chegar um ponto X, né, que você vai ter que buscar esse conhecimento para poder entender aquilo que você precisa fazer, como aprender. Perfeitamente. Vai acontecer contigo nesta reencarnação, ou em outra, ou na espiritualidade, ou no mundo espiritual. Algo vai te acontecer, certo? A modo de você despertar, que você tem que ser obediente a você mesma. Aquilo que você se comprometeu, o compromisso. O compromisso é algo muito importante. Aliás, eu coloquei no Face alguma coisa que fala do compromisso, que me foi passado por Eurípides Passanova. 1914. 2014. Eu fui em 1914. Olha onde eu fui, hein? De repente, não sei não, hein? Em 1914 eu estava desencarnado, mas de repente eu vi com ele. Sim, é possível. Então é compromisso, não tem jeito. Há um compromisso. Por exemplo, o cara estava falando do fato do Espírito. Ela se comprometeu. Todos nós nos comprometemos quando fazemos o nosso processo reencarnatório. E quando a gente foge ao compromisso, o que acontece? Como é que se chama isso? Irresponsabilidade, não é verdade? Então, nós vamos pagar por essa irresponsabilidade. Não tem jeito. E aí alguma coisa vai acontecer para que você desperte, né, e procure fazer melhor. É sempre assim. É sempre assim. Não tem como ser de outra maneira. Isso é o fato do Espírito. O fato do Espírito, como eu falei, dá origem a todos os outros processos necessários ao processo reencarnatório. Local onde você nasce, a tua ambientação reencarnatória, certo? Porque quando você faz a tua programação reencarnatória, você conhece quem vai ser teu esposo. Você conheceu o Juarez. Aliás, você não conheceu o Juarez, você conheceu o espírito que hospedou-se no Juarez, né? Antes de reencarnar. Sabias quem iria ser teus filhos? As pessoas pensam que não acontece nada. Nada na lei divina acontece aleatoriamente, por acaso. Acaso não existe. Está tudo programado. Então você lá aceitou.
qualquer pessoa, qualquer um de nós aceitou. Porque esse filho é uma tremenda, é uma peste. Mas você sabia disso. Você sabia disso. Cuida dele. Você está aí para cuidar dele. É assim que acontece. Então, tudo é programado. Não acontece nada de forma aleatória. Aleatória acontece quando você se desvia do teu planejamento reencarnatório. E é o que a maior parte de nós faz. Nós nos desviamos sempre. Nós sempre temos falhas, não tem dúvida. Ninguém que segue o seu planejamento reencarnatório corretinho, no nosso nível espiritual, na nossa inferioridade, ninguém vai certinho. A gente comete erros. Mas quanto maior a gente vai conhecendo a vida, a existência e os porquês, a gente vai procurando se ajustar. E muitos daqueles que nós cometemos, nós começamos a corrigir. Quando não corrigimos, passamos ao arrependimento. O arrependimento, veio o remorso, tudo isso já é algo bastante interessante. Por exemplo, eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz. Eu me arrependo. Tem arrependimento. Não. Tem arrependimento. Caramba, por que eu fiz? Aí você começa a dizer assim, mas se eu conhecesse como hoje eu não teria feito. Pois é um problema. Por que você está rindo? Eu estava pensando assim, puxa vida, a gente também tem os pensamentos, né? Mas a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Mas eu cheguei nessa idade, para que eu estou com essa idade toda, que dói ali, incomoda aqui e tal? Aí eu fiquei assim, mas peraí, sua doida, preste atenção. Naquela época, se você queria morrer, desencarnar com 40 anos, você lá naquele 40 anos, você não sabe o que você sabe hoje com 69. Certo, realmente. Aí fica aí uma coisa perdida. Porque naquela época eu não tinha a menor noção absolutamente de nada do que eu sei hoje. Mas nós estamos aqui também para ganhar essa experiência, procurar esse conhecimento. Mas tem aquele que não procura, Tem aquele que não procura, que fica no mesmo. Preguiçoso. Acomodado, né? E tem aqueles que desde o início vão certinho ali. E não adianta você tentar tirar do caminho, porque não sai. Aí você, está vendo? Essa pessoa aí é chata. Não é chata. É porque ela está seguindo. O meu destino era estudar, sabe por quê? Quando eu era criança... O teu destino é o quê? Era estudar. Porque quando eu era criança, morava na roça, a escola muito longe. Eu dependia de companhias. Os dias que as minhas companhias não iam, eu não ia, eu chegava a chorar porque eu não ia à escola, eu gostava de ir à escola. E andava muito, tanto para ir como para voltar. Então eu já vim desde pequenininha com esse destino. Então tá bom. É bom, muito bem. Quem quer falar alguma coisa pode falar, tá? Estejam à vontade. Porque daqui nós vamos terminar o nosso encontro de hoje. E no próximo é isso que eu já apresentei para vocês. Se alguém tiver algum assunto que gostaria de ser mais explanado, traga, apresente, diga, fale, até mesmo algum assunto que já tenhamos comentado por aqui, como por exemplo ela falou do fato do espírito agora, certo? Nós vamos, não no próximo encontro, você me diga, no outro encontro eu vou colocar na tela para a gente começar a falar novamente a respeito, discutir o assunto, ok? Mas negócio de mapeamento, eu não conhecia isso, eu conheço o mapa do Brasil, tudo bem, não tem problema. A gente vai trazer o assunto, vai colocar na tela e vamos falar do mapeamento. Queria saber mais sobre os códons. Lembra que você falou sobre os códons? Os códons, sim. Os códons, nem sei. Códons. Pois é. Coisa. E tem muita gente com os códons aí maiores que nós não sabemos. E outros estão. Não, os códons. Explica para mim o que é códons depois, Maria. Tudo bem. Eu não sei explicar. Eu entendi, mas eu não sei passar. Tudo bem. Então veja,
Na próxima eu vou trazer algo sobre os códigos. Tá. Sabe o que é código? Lembra? Lembra, Cris? Não? Ninguém lembra? Ninguém lembra. Pois é. Pra mim, Ninguém lembra. tá Mas eles associado estão chegando aí. Eles estão chegando aí. Estão chegando aí. Esse povo que de repente não costuma não ter muita doença, não tem nada, está cheio de proteção. E é por causa dos códigos. E isso já foi analisado cientificamente pelos nossos cientistas ligados à medicina. Vamos falar dos códigos então, na próxima. A gente coloca os códigos, depois a gente entra no assunto aqui do livro. muito bom. Lembra dos códigos, Cid? De quê? É isso mesmo. Você lembra que eu sou filho, né? Você quer repetir? Fala aí. Quê? Eu não acredito que você não escutou esse negocinho, não acredito. A capilha fraca. Não vi não, cara. Códigos. não, que é sério. Os códigos. Muito bem. Então, pelo adiantado da hora, vamos encerrar o nosso encontro. Se quisermos falar mais, podemos falar, mas após o nosso encerramento, porque temos que cuidar do horário. Elevando o nosso pensamento, agora, com essa imagem de Jesus que conhecemos em nossa tela mental, Jesus, muito obrigado, Jesus, por esse momento. É um momento de aprendizado que nós te agradecemos com o coração vibrando, com o coração cheio de luz, pela oportunidade do conhecimento. Muito obrigado, Jesus. Queremos te agradecer, Mestre, pelos irmãos amigos que nos assessoram, que envolvem a todos nós, fazendo com que possamos ter o melhor entendimento de tudo, que a compreensão possa nos atingir de forma mais contundente. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, queridos irmãos, pelo amparo, pela ajuda. Mas, acima de tudo e sobre todas as coisas, obrigado, Deus.